Pessoal, boa noite, Pai Senhor, noite abençoada, nessa noite de quarta-feira. Peço que você deixe aqui o seu like, curta também o vídeo e curta no botãozinho de hypar. É de graça esse botãozinho, é uma forma de o YouTube ele colocar o vídeo como prioridade acima de outros vídeos da mesma categoria. Compartilhe, comente, os padrões aqui da plataforma do YouTube. Se, como todo dia eu falo, né, se você sentir no seu coração de semear nesse ministério, se tornar aqui um semeador desse canal, desse ministério, as informações vão aparecer aqui embaixo nessa caixinha branca para que o irmão ou a irmã possa semear nesse canal. Então, também todo dia eu tenho falado sobre o livro, né, o livro que eu lancei no dia 31 de março, falando sobre o meu deserto, falando sobre o meu processo, falando sobre tudo aquilo que eu vivi, né, no deserto e as minhas experiências. Se você quiser adquirir o livro Do Deserto ao Propósito, é só clicar no comentário, primeiro comentário fixado. Vamos para a nossa conversa, vamos para a nossa meditação nessa noite de quarta. 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 12. Eis que o Senhor Deus está conosco e à nossa frente, os seus sacerdotes com as suas trombetas para tocarem o alarme contra vós, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor, Deus dos vossos pais, porque não prosperareis, certamente não prosperareis. Meus irmãos, nem toda batalha que você enfrenta, ela é uma batalha humana, é uma batalha física. Muitas batalhas são batalhas espirituais, e até as humanas têm um cunho espiritual, sabe? Até as emocionais, elas possuem um sentido espiritual. E há momentos que parece que você está cercado, pressionada, sem saída, mas o Senhor ele sempre traz uma solução para aqueles que se dobram diante dele, para aqueles que clamam ao nome dele. A história do rei Abias, no versículo que nós lemos, revela isso, mostra algo muito poderoso da parte do Senhor. A Bíblia mostra que quando tudo parece perdido, Deus ainda é Deus de reverter cenários. É claro que quando a gente fala de um rei orando, do Senhor mudando cenário e vencendo batalhas, todo mundo lembra de Josafá, né? Mas Abias também era da casa de Davi, também era um rei de Judá e um bom rei, um rei que temia o Senhor. Ele não era um homem perfeito, o histórico dele não era um histórico impecável, mas no momento decisivo ele fez algo muito certo. Ele colocou o Senhor à frente da batalha, e isso fez toda a diferença. Era um cenário de desvantagem total. Abias, rei de Judá, ele enfrentava ali Jeroboão, rei de Israel. Abias tinha aproximadamente 400 mil homens, eram muitos soldados, muitos mesmo, era um exército muito numeroso, porém o exército de Jeroboão era de 800 mil soldados, o dobro, era uma guerra desproporcional. Para cada homem de Abias, Jeroboão tinha 2 homens, era 2 contra 1, o tempo todo. Humanamente falando, era algo impossível. E além disso, a palavra vai dizer que Jeroboão armou emboscadas por trás. Lá em 2 Crônicas, capítulo 13, no versículo 13. E aí, sabe o que acontece? Tem dias que a gente olha para a nossa vida e a gente percebe que o problema ele é maior do que a nossa capacidade. Que o problema é maior do que a nossa estrutura. E a gente não pode aqui descontextualizar. Eu já algumas vezes usei esse versículo de que não nos sobreveio provação. Ali não nos sobreveio tentação. Porque às vezes o problema ele extrapola a nossa capacidade, só que o Senhor nos dá condições. Muitas vezes a pressão ele vem de todos os lados, a pressão ela vem de todos os lados. Tem ataques que surgem e o inimigo nos surpreende, são coisas escondidas, coisas que de repente acontecem. Sabe? Pessoas que de repente se levantam, palavras que vêm de repente, situações que surgem do nada, emboscadas, sabe? Mas a virada de Abias e de Judá começou quando eles clamaram ao Senhor. 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 14. Então clamaram ao Senhor. Esse é o ponto de mudança. Nessa noite de quarta-feira, de tudo que eu vou falar aqui, esquece tudo. Se tiver que guardar uma coisa, guarde. Então clamaram ao Senhor. Não foi estratégia militar que fez Abias vencer. Não foi força humana, o exército dele era metade. Foi o clamor. O céu, ele não responde ao desespero. Ele não responde a diplomas. Ele não responde a tempo de igreja. Ele não responde a eloquência, a palavras bonitas. Não.
a religiosidade, nada disso. O céu responde a um clamor de fé. Então clamaram ao Senhor. E a palavra vai dizer que os sacerdotes tocaram as trombetas. E na Bíblia, a trombeta ela não é só um instrumento. Ela é um anúncio espiritual. É um sinal de guerra. E ela é uma ativação no mundo espiritual. A trombeta ativava o mundo espiritual. Como a oração ativa o mundo espiritual. Quando você ora, você declara. Quando você ora, quando você busca, você ativa o mundo espiritual ao teu favor. A teu favor. Então essa é a tua trombeta espiritual, meu irmão, minha irmã. Tem muita gente que pega aí, vai numa literalidade, como ato profético, inventa, coloca o nome que quer. Amém, eu respeito. Mas a trombeta é a oração. A trombeta é você anunciar. A trombeta, o som dela se ouvia, porque o som se propagava. Da mesma maneira, a oração ela se ouve nos céus. O Senhor conhece o clamor do justo. E aí a palavra vai dizer que Deus entra na batalha, e em 2 Crônicas, capítulo 13, no versículo 15, a Bíblia vai dizer que o Senhor feriu Jeroboão. Abias não venceu. Abias não. Quem venceu foi o Senhor. Você não irá vencer. Quem vencerá será o Senhor por ti. Quando Deus entra na guerra, não é luta mais, é livramento. É Deus quem muda o cenário. E lá em 2 Crônicas, se eu não me engano, também no capítulo 13, no versículo 19 e 20, mais ou menos, a palavra vai dizer que Jeroboão perdeu a sua força e Abias se fortaleceu no Senhor. O Senhor mudou o cenário político, o Senhor mudou o cenário espiritual. Aquele que tinha toda a vantagem humana saiu por baixo, e aquele que estava na desvantagem humana saiu exaltado. A guerra não era o fim, era um caminho para uma restauração que Deus estava trazendo, um tempo novo através do rei Abias. Como eu disse, Abias não foi um rei perfeito, mas num momento crítico, ele fez algo que mudou completamente. Ele reconheceu que ele precisava de Deus. E é esse o grande ponto na sua jornada e na sua caminhada nesse momento. Você reconheça o Senhor em teus caminhos. A Bíblia vai dizer isso. Reconheça-o em teus caminhos. É reconhecer Deus. É colocar o Senhor em situações que normalmente ao longo da nossa vida, da tua vida, você não colocou. Você decidiu e depois perguntou a Deus. Você decidiu e depois apresentou a Deus quando virou um problema. Quando você viu que a decisão era errada. Reconheça-o. Coloca-o à frente. Coloca o Senhor à frente. Foi o que Abias fez. Colocou o Senhor à frente. E isso foi o suficiente para que o céu interviesse. Ele colocou o Senhor à frente. Então, meu irmão, minha irmã, se você está vivendo crise financeira, batalha emocional, batalha espiritual, problema na família, cerco espiritual do inimigo, a palavra para você do Senhor hoje é: você não precisa vencer sozinho, até mesmo porque você não irá. Você precisa colocar o Senhor à frente e Ele pelejará por você. Porque quando o Senhor entra, o impossível recua, o inimigo fica confuso. Já reparou? A confusão, ela sai de cá, ela vai para lá. Ela sai do nosso lado, ela vai para o lado de lá. A confusão que estava aqui, ela vai para o lado de lá. O inimigo fica confuso, fica desbaratado, ele não sabe o que ele faz. E a vitória, ela vem de onde você menos espera. A sua fraqueza, a minha fraqueza, a nossa fraqueza não impede Deus de agir. Mas a nossa dependência ativa milagre. Ativa o mundo espiritual para te favorecer. Tome posse dessa palavra nessa noite de quarta-feira. Que seja uma noite de paz, de bênçãos para a sua vida. Fica aqui a minha gratidão aos irmãos membros do Clube de Membros, como eu faço todo dia, meus irmãos, antes de encerrar, uma dívida de gratidão que eu tenho com todos os irmãos que aqui estão, mas também os do Clube de Membros. Se você quiser participar dessa família, clique no botão participar. Meu irmão, minha irmã, guarda essa palavra no teu coração. Abias era um homem que tinha suas falhas, mas ele reconheceu Deus em seus caminhos, colocou o Senhor à frente e venceu uma batalha que parecia ser impossível. Você tem as suas falhas, coloca o Senhor à frente e o Senhor te dará a vitória. A paz de Cristo. Tchau, tchau.